Boa noite, queridas chamas gêmeas. Tudo bem com vocês? O som está aprazível? Tudo bem com o som? Agora a gente vai ter o cuidado de perguntar para não corrermos o risco de termos o mesmo problema do primeiro dia, né? Espero que vocês estejam bem, estejam sentindo essas mudanças que nós estamos experimentando. Mudança na nossa vibração, mudança no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional e mudança no nosso espírito. Estamos passando por um processo de purga de muitos detalhes. E hoje, nesse dia, um dia marcado por muitas sincronias, em que nós estivemos durante todo o dia sendo acompanhados por muitas sincronicidades e entendimentos, e a voz dos mentores cada vez mais clara sobre tudo que estava sendo proposto para esta noite. Ontem nós recebemos uma força energética para chegarmos neste momento de hoje, onde nós estaremos recebendo uma imensa cura. Na verdade, hoje nós vamos estar tirando vários pesos da nossa energia. E se você estiver em fase com este entendimento e com esta ressonância que nós vamos trazer, você vai usufruir de cada gota do que o nosso amado Mestre Jesus tem para nos oferecer hoje. Como vocês sabem, o nosso comandante do Comando 2733, nosso amado Jesus, a consciência crística de Sofia, é o Mestre que nos guia. E lembrando que quando nós nos reportamos às histórias bíblicas e trazemos todo o contexto do que foi vivido pelo Mestre, narrado nas Sagradas Escrituras, que resiste ao tempo, resistem, no caso, as Sagradas Escrituras resistem ao tempo, e há muito tempo, e permanecem até hoje. Mas precisamos ratificar que Jesus não tinha um discurso do que chamam de cristianismo. E o que Jesus trouxe, disse, não ressoa com o movimento religioso, por mais que ele seja genuíno. E nós sabemos que tem muitas pessoas nas religiões que trazem uma força genuína do que Jesus trouxe, mas ainda assim Jesus andava na contramão de todo esse discurso religioso que chamam de cristianismo. Provavelmente ele não seria cristão, porque ele, quando esteve aqui, ele foi perseguido pelos próprios religiosos, lembrando que não foram os romanos que crucificaram Jesus. Ao contrário, o grande chefe dos romanos ainda tentou uma última cartada, trazendo um preso chamado Barrabás. E ainda assim, os seus escolheram
Jesus, crucificam, enfim. Tudo isso é para trazer para você que as mensagens e o que Jesus traz está para muito além de qualquer conceito religioso, porque é a própria frequência da criação, que é a frequência do amor. Ele traz a frequência do amor, ele traz de volta o amor na sua forma mais pura e nos apresenta. E hoje nós estaremos dando um passo para nos curar de toda a frequência de rancor que ainda possa estar impedindo o fluxo do amor de fluir na sua vida. E para falarmos um pouco nessa introdução do que leva ao rancor e o que de fato é o rancor, e como o rancor, que é uma energia que faz com que você fique apegado, preso a uma estrutura negativa de outra pessoa que continua influenciando a sua vida, o seu passado, o seu presente e muitas vezes o seu futuro, quando você não liberta de verdade essa energia. Durante todo esse processo de despertar espiritual, eu acredito que durante a sua vida, você tenha passado por várias situações onde você tenha se sentido traído ou traída no seu amor. Ou, muitas vezes, dentro da dinâmica, pode ser que você viva situações onde parece que o outro não te coloca na mesma prateleira que você o coloca. Onde parece que você considera tanto alguém que a impressão que dá é que está sempre tendo escolhas e movimentos contrários à consideração, ao amor e à dedicação que você tem e teria por essa pessoa. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser alguém que você confia os segredos mais profundos da sua alma. Pode ser alguém que você dá a mão para atravessar junto com você, que você tenta curar aquela pessoa, e nós passamos muito por isso aqui. Porque abraçar a dor do outro não é fácil. Esquecer um pouco, muitas vezes, a sua dor para abraçar a dor e o caminho do outro não é fácil. E quando esse outro, na primeira oportunidade, não se lembra de tudo que você fez e tem atitudes que negam ou traem o seu amor, a sua confiança, a sua devoção e toda a sua entrega. Esse tipo de traição ou de negação, ele sempre vem de pessoas que você ama profundamente. Ou que você tem um grande apreço, uma grande consideração. E chega um momento onde você percebe que aquela pessoa não tem a mesma consideração, não te vê da mesma forma que você a vê, não se importa no nível que você se importa. E na primeira oportunidade, ela te trai e ela nega a sua devoção, o seu amor e a sua confiança. O que você faz quando isso acontece?
Hoje, nós vamos aprender com o Mestre o que nós devemos fazer quando nós nos sentimos traídos. Na última ceia, Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos. E num determinado momento, Jesus falou: um de vocês vai me trair. E Pedro, conhecido pelo seu temperamento sanguíneo e pelo seu ímpeto de sempre manifestar a sua posição, a sua opinião, ele declara: eu nunca vou te trair, mestre. E Jesus, olhando para Pedro, diz: antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Passado aquele episódio, algumas coisas se desdobraram e Jesus foi para sua paixão, sendo levado, encarcerado, e a Bíblia conta que Pedro o assistia na couraça, de longe. Ficava acompanhando de longe o que ia se desdobrar. E no meio desse caminho, alguns que estavam tentando prender, açoitar e depois crucificar a Jesus, olhavam e reconheciam a Pedro e falavam: você estava com ele? E Pedro falava: não, eu não conheço. E continuou, e mesmo assim Pedro ficava de longe, até então cego sobre o que estava fazendo. Muitas vezes, as pessoas que te negam e negam a sua bondade, elas não têm consciência do que estão fazendo. E passado mais um pouco de tempo, mais um reconheceu a Pedro. E depois uma terceira pessoa reconheceu a Pedro: você era um deles. E ele disse: não, eu não era um deles. E neste momento, o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras do mestre. E ao se lembrar das palavras do mestre, a Bíblia fala que Pedro chorou e se arrependeu. Depois disso, vocês conhecem a história de Jesus, e o ponto que nós queremos chegar hoje está um pouco mais à frente da história. Todos sabem que Jesus, depois de ter sido crucificado, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, antes de ser ascendido, antes de ascender, ele ainda passou 40 dias na 3D, digamos assim, entre os seus. E conta-se que um belo dia, os discípulos, depois do mestre ter morrido, estavam na praia, pescando, fazendo o que eles faziam. E eles passaram a noite inteira pescando. E não conseguiam pescar nada. De repente, eles olharam para a praia e avistaram um homem que virou para eles e falou assim: joga a rede para o lado direito. E eles não reconheceram que era o mestre. E eles jogaram a rede para o lado direito. E quando jogaram, os peixes começaram a vir e vir numa quantidade imensa de peixes. De repente, o apóstolo João olhou e reconheceu que era Jesus. E imediatamente falou: é Jesus, é o mestre. E a Bíblia conta que Pedro, que estava nu, se vestiu e pulou, saiu. Uns dizem que ele saiu para encontrar o mestre. Outros falam que ele queria fugir de vergonha.
Enfim, não temos como conjecturar sobre isso, a não ser pensar nas duas hipóteses. Mas não importa. O que importa é o que se desdobrou, que é o confronto amoroso que Jesus tem com Pedro. Depois eles se reuniram ali mesmo na praia para comer novamente, naquele momento. E Pedro olhou para Jesus e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: eu te amo, mestre. Então, apacenta, cuida dos meus. E por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava. E na terceira vez, Pedro já estava impaciente. Jesus, eu já disse que te amo. E ele disse mais uma vez: então cuida dos meus, apacenta as minhas ovelhas. Cuida daqueles que o amam. E esse confronto amoroso nos faz pensar em algumas características de Jesus, ou pelo menos uma, que enquanto eu estava tomando café, ruminando sobre isso, porque, na verdade, antes de nós pensarmos sobre tudo isso, já nessa perspectiva, agora à tarde no café, depois que eu voltei da fisioterapia, aconteceu algo maravilhoso que me leva aos prantos. Desde manhã, o amado Jesus havia me dito claramente que nós contaríamos a história de Pedro e de Jesus hoje. E falaríamos de perdoar o imperdoável e de soltar o rancor, mesmo para aqueles que nos negam no momento mais frágil da nossa vida. E eu estava pensando sobre isso quando saí para a fisioterapia e voltando, eu estava dentro do carro, me paro na frente de um prédio na Praia do Morro, cujo número do prédio era 537. Quando eu olhei aquele número, imediatamente eu falei: opa, é um código crístico. E na hora que eu olhei, eu falei: é um código crístico, mas eu não estou me lembrando a que se refere esse código crístico. Aí eu estava no caminho e fui lá: qual é mesmo o código 537? Não me lembrava. Aí quando eu digitei o código 537, na canalização que nós fizemos, conta exatamente a história de Pedro e de Jesus e do encontro no Mar da Galileia, e fala sobre a cura do rancor. Quando eu vi aquela confirmação, ainda trazida por um código crístico, e eu entendi a extensão de tudo isso, eu senti uma vontade de subir e de não estar mais aqui, de tanta glória que eu senti dentro de mim. Porque não deixe essas coisas virarem algo comum para você. Não se acostume com essas coisas extraordinárias e belas e lindas que os mestres fazem com a chama gêmea. As chamas gêmeas vivem sincronicidades que ninguém vive. As coisas que acontecem com uma chama gêmea, principalmente com uma divina feminina, a parte desperta para o vínculo, é algo tão incomensurável. Você simplesmente é o tempo inteiro lembrado que você está em missão, que você está numa jornada espiritual, que você está num processo de ascensão. E o que nós podemos aprender com Jesus, e isso agora posso dizer que aconteceu comigo quando eu estava tomando café
ruminando sobre essa história. Quando nós queremos nos libertar do rancor, ou quando nós queremos perdoar, nós precisamos nos conectar com aquilo de mais belo que o outro tem. Seja quem for que tenha traído a sua confiança. Seja a sua chama gêmea, seja um filho, seja um pai, uma mãe, um melhor amigo, seja alguém que você está se doando e se cuidando. Se você ficar ruminando em cima do que ele fez, ou do que ela fez, se você ficar lembrando disso, se você ficar trazendo isso, você vai ressoar com isso. E enquanto você ressoar com isso, você vai manifestar mais disso na sua vida. É necessário fazer como o mestre, que já sabia que o nome dele era Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele sabia que para Pedro existia uma palavra profética, que ele seria um grande profeta das boas novas de Jesus. E ao invés de Jesus se lembrar ou falar, Pedro, no momento que eu mais precisei, Pedro, eu estava indo para a minha paixão, Pedro, como assim você me negou? Pedro, tudo que eu fiz por você, tudo que eu... Não! Ele olhou o melhor que tinha dentro de Pedro e trouxe para a ressonância e entrou em fase com aquele melhor. Por isso, eu quero desafiar você, não deixe que o sono te roube. Beba uma água, fique em pé, faça alguma coisa para você não perder este movimento. Eu sei que muitos estão cansados, muitos têm trabalhos exaustivos, mas tente, eu vou tentar te puxar aqui agora, para cá, para você vir, para esse momento presente agora. Porque você vai fazer uma varredura na sua vida agora. Você vai fazer uma varredura e você vai sair ressoando com o melhor que aquela pessoa que você acha mais desprezível tenha feito com você ou com alguém que você ama. Você vai se lembrar da promessa que também está sobre ela. Como Pedro tinha uma promessa. Você vai se lembrar que talvez o seu gêmeo tenha também uma promessa. Eu não sei se você ainda tem senões, eu não sei se você não está falando com ele ou se você está falando. Eu não sei se você acha que ele não ama você como você o ama. E talvez isso, se você ficar nessa frequência, você vai trazer mais disso e mais disso. E isso vai virar rancor. Isso vai virar mágoa. Isso vai continuar te aprisionando. Pode ser que seja um familiar, um irmão. Pode ser que seja um primo, um amigo de infância. Pode ser que tenha sido alguém que tenha traído tanto a sua confiança, te roubado. Se você fizer essa varredura agora, se você não conseguir se lembrar, não tem problema. Você só precisa consentir. Porque os amados seres de luz, eles não invadem nada em você. Eles só adentram com consentimento. E esta elegância nós podemos aprender com o mestre. Como diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele.
Aprenda também essa elegância do mestre, de não entrar na porta do outro sem que essa porta esteja aberta. Bata. Ainda que a sua intenção seja a do mestre, ele não arromba. Ele bate elegantemente a porta. Talvez nessas 18 jornadas, até então, esse seja o dia mais importante. Nos últimos dias, eu passei por várias situações de me sentir desafiada nesses aspectos. Muito desafiada. E a cada situação que eu me sentia negada, muitas vezes, de todo o caminho que você faz com o outro, quando parece que o outro simplesmente nega todo o amor que você deu. Muitos já fizeram isso nessa caminhada. Muitos saem, muitas vezes, dos nossos trabalhos sem se despedir. Pessoas que muitas vezes você acompanhou diariamente. E é muito desafiante quando isso acontece. Porque meu nome é Cláudia. Meu nome não é Chama Gêmeas Infinity. Eu sou um ser humano. E eu tenho sentimentos. E quando esses sentimentos não são respeitados, dói. Dói. Dói muito. E eu fiquei perguntando onde eu ainda ressoava com esse tipo de coisa. Eu fiquei falando, não existe mais em mim nenhuma intenção e nem deselegância com ninguém. Eu tenho ciência disso. Mas se existe alguma coisa em mim que ainda precisa sair, eu estou aberta a ser, de fato, disciplinada pelos mestres que me guiam. E hoje eu fui visitada pelos mestres e eles me apresentaram a história do grande mestre. E nos fez aprender, aconteça o que acontecer, por melhor que você seja, você sempre vai passar por essas situações. E que o exemplo do mestre é que, independente do que aconteça, a gente deve se lembrar de tudo que o outro tem de melhor, de mais belo, e da promessa do amor de Jesus, que está sobre todos. Então vamos permitir que esta energia adentre a porta do seu coração que você abriu e comece a visitar esses lugares e comece a te curar da mágoa e do rancor que você, por algum motivo, ainda nutre. E que o código 537, que vamos estar trazendo mais uma vez hoje, o código crístico da ascensão, tome conta de todo o nosso ser e ressoe com a melhor parte de nós. Feche os teus olhos. Se quiser beber um pouco de água, antes, inspire profundamente e vamos nos preparar.